Olá pessoal, nesse vídeo vou continuar falando sobre esse livro aqui, O Surgimento da Bíblia, do Conrad Smith, né? Bom, vamos ver aqui na página 227, ele vai trazer outros temas interessantes, são referências em textos cristãos primitivos a textos fora da Bíblia, né? Aí ele vai mostrar algumas passagens, por exemplo, no discurso de Paulo no Areópago, em Atos 17, 22, Paulo faz referência a uma citação: nós somos da sua geração, Atos 17, 28. Essa citação é extraída de Fainomena, do poeta grego Arato de Solos, e é introduzida com a indicação geral, como alguns de vossos poetas também disseram. Tá? Em Tito 1,12, aparece assim: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, ventre preguiçosos. A referência aos cretenses se explica pelo fato de que anteriormente ter sido mencionado pelo Paulo havia deixado Tito em Creta. O profeta provavelmente é uma referência a Epimênides, um sacerdote sábio cretense que viveu no século 7 a.C. Ele é designado como profeta porque seu dito sobre os pretendentes na carta de Tito são mencionados prototipicamente para os adversários gregos. É expressamente designado de testemunho verdadeiro. Então, temos aqui mais uma referência a textos fora da Escritura. Né? Outro exemplo, Paulo, em Atos dos Apóstolos, no discurso em Mileto, ele cita uma palavra de Jesus que teria dito: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele diz isso em Atos 20, 35. Tá? Só que a gente não encontra essa passagem em qualquer lugar. A analogia mais próxima que nós temos dessa passagem é de Tucídides, que observa que entre os trácios, ao contrário da regra vigente no reino persa, os poderosos preferem antes receber do que dar. Tá? Então, provavelmente, Lucas tinha conhecimento de tal expressão e a reformulou em uma máxima ética: é melhor dar do que receber. Também é possível que ela própria já tinha circulado dessa forma como provérbio, tendo Lucas a colocado na boca de Paulo como palavra de Jesus. Por fim, cabe a expressão recalcitrar contra o aguilhão, que aparece em Atos 26, 14, e pode ser encontrado em Píndaro. Circulavam informações proverbiais também entre os cristãos. Então, essas são algumas passagens, né, que ele mostra que são passagens que mostram a Escritura citando textos pagãos para o ensinamento. Né? Tem outra passagem aqui, e aí já vamos para Salmo 110, tá? Salmo 110, ou Salmo 109 na Septuaginta, que diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, que até que eu ponha teus inimigos sobre os cabelos de teus pés. Essa coisa de escabelo, né? Escabelo era uma peça que ficava assim para você colocar para suporte dos pés. Então, você quando sentava na cadeira, você, para não sujar o chão, tinha um suportezinho que você colocava os pés. Esse é o escabelo. Então, existe um escabelo egípcio, lá do tempo dos faraós, em que aparece os inimigos desenhados nesse escabelo. E daí veio essa expressão de ter os inimigos sob os seus pés. Isso vem do Egito. E aparece aqui em Salmo. Aparece aqui em Salmo. Esse versículo é frequentemente encontrado no Novo Testamento, que fica assim, mais ou menos: até que eu coloque os teus inimigos sobre os teus pés, como aparece em Marcos 12, 36, por exemplo, ou em Efésios 1, 20. Isso indica que é um texto da Escritura que já é empregada desde muito cedo no cristianismo, com o qual a exaltação de Jesus é interpretada como ação de Deus. Tá? Outra questão são citações de apócrifos, né? Ou pseudepígrafos.
Como, por exemplo, na carta de Judas, versículo 14, aparece uma referência ao livro de Enoque, que é apócrifo. O livro de Enoque também existe em uma analogia à concepção da pregação de Jesus aos mortos. Aparece na carta de 1 Pedro 3,19. Por fim, também na carta de Barnabé, há uma citação ao livro de Enoque. A carta de Barnabé foi usada pelos primeiros cristãos no começo, considerada escritura por alguns. Também tem lá na carta de Barnabé. Então, mostra que esse livro de Enoque aí estava circulando aí entre os cristãos. O livro de Enoque, cuja importância no judaísmo antigo é testemunhada, sobretudo por Qumran, né, gozou de reconhecimento também entre círculos cristãos primitivos. Entende? Então, essas conexões, muitas vezes se faz analogias entre os textos de Qumran e os cristãos, né? E aí, alguns dizem, não, mas não tem relação com outra. Mas, olha, o livro de Enoque estava circulando. Então, se o livro de Enoque estava circulando, outros também poderiam estar circulando. Tá? Então, é esse link aí. Tem uma passagem em Romanos também, 1,18, que mostra o contato com o escrito judaico Sabedoria de Salomão. Também, nesse caso, não é necessário supor um conhecimento literário desse escrito por Paulo, mesmo que as conexões temáticas sejam marcantes. Paulo esclarece que as pessoas podiam ter reconhecido Deus pela criação, e por isso são indesculpáveis por não lhe terem venerado como Criador. Contrário a isso, em Sabedoria 13:1-9, é esclarecido que as pessoas não estiveram em condições de inferir o Criador a partir das obras da criação. Elas, entretanto, mereceriam pequena repreensão, porque podem ser facilmente desencaminhadas. O versículo 8, porém, afirma que eles não são desculpáveis, se foram capazes de conhecer o mundo, mas não o seu Senhor. Por fim, 1 Coríntios 2,9, Paulo introduz uma citação como, tal como está escrito, só que não é encontrado em lugar nenhum. E o olho viu, e nenhum ouvido ouviu, e o que não subiu ao coração de ninguém, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pode ser que isso esteja se referindo a Isaías 64:3. E diz assim, desde a eternidade nunca se ouviu, nunca se percebeu, nem o olho viu que um Deus estava ativo para aqueles que o esperam, exceto tu somente. Paulo não cita essa passagem diretamente, mas uma formulação que aparentemente provém de um escrito judaico que não foi mais conservado. Orígenes, nessa passagem, ele supunha que estava se referindo ao Apocalipse de Elias. Mas como a gente não tem esse Apocalipse de Elias, não dá para confirmar se isso está certo. A questão das idiomas, né? O idioma que é falado ali para os primeiros cristãos é o aramaico. É a linguagem coloquial da Galileia. No Novo Testamento, nós temos várias expressões aramaicas que não são traduzidas, como Abba, Rabi, Pachá para Páscoa, o próprio Amém, Bar Jona, filho de Jonas, Bar Jesus, filho de Jesus. Talita Kum, que ele fala para a menina, levanta-te, menina, levanta-te. E Eftafa, Efpata, que é abre-te. Também em oração do Maranatá, Nosso Senhor vem, em 1 Coríntios 16:22, provém do aramaico. Certas expressões, como, por exemplo, filho do homem, também provém do aramaico. Conclusão. Para a tradição primitiva de Jesus, pode-se pressupor, portanto, que surgiu pelo menos parcialmente em aramaico e depois foi traduzida para o grego. Pelo menos alguns ensinamentos, eles foram transmitidos em aramaico. Esse desenvolvimento ocorreu, em sua maior parte, antes do surgimento dos escritos neotestamentários. Isso deveu, em grande parte, a judeus de fala grega, que se haviam juntado à comunidade cristã e desempenharam um papel importante na formação da tradição confessional cristã primitiva. Isso é bem mais provável que os autores do Novo Testamento empregavam as traduções gregas quando citavam textos bíblicos ou empregavam suas próprias disposições. Com relação ao texto da Bíblia, quando se cita trechos bíblicos, quase sempre esses textos vêm da Septuaginta, vêm da versão grega
da Bíblia. Por quê? Porque o autor está escrevendo lá no final do século I, anos 70, 80, ele é autor já para o lado grego. Então, ele vai pegar a Bíblia que ele tem. A Bíblia que ele tem é a grega, ele vai pegar a grega. Não quer dizer que Jesus lá estivesse usando a Septuaginta. Provavelmente Jesus estaria usando algum targum ali em aramaico, que circulava ali, com uma versão que é diferente da Septuaginta. Tá? Então, uma confusão aí de versões, né? Ainda com relação aos evangelhos, né? Ele fala aqui dos evangelhos de Pedro, evangelho de Tomé e papiro Egerton. Ele reconhece que ali pode ter algumas tradições antigas sobre Jesus, mas olha só o que ele diz assim, ó. Ele diz assim, esses escritos, evangelho de Tomé, evangelho de Pedro, papiro de Egerton, datam de uma época posterior aos evangelhos do Novo Testamento e já pertencem à sua história repercussiva. Então, eles estão trazendo uma repercussão dos evangelhos canônicos, mesmo que nem sempre precisem ser diretamente dependentes deles em termos literários. Além disso, esses escritos também não contêm nenhuma informação adicional sobre o ambiente histórico, social e religioso da atuação de Jesus, que pudesse aumentar ou modificar substancialmente o perfil tratado pelos evangelhos do Novo Testamento. Trata-se, isso sim, de escritos que refletem a atuação de Jesus no contexto de situações posteriores, por exemplo, a partir da segunda metade do século II. Tá? Então, esse é o comentário aí que o Conrad Schmitt está falando, e aí já vai detonar o Jesus Seminar, né? Considera uma série de textos gnósticos e apócrifos como referência para o Jesus histórico. Aqui o Conrad Schmitt não compartilha disso, não. E o Conrad Schmitt ele é bastante liberal, né? Então, é sempre bom a gente ouvir mais uma vez, não ficar preso ao Crossan, não ficar preso ao Chevitarese, entendeu? Ouvir outras pessoas. Não vem me dizer que Conrad Schmitt é fundamentalista, porque não é, entendeu? É conhecer outras coisas, né? Essa é a ideia aqui desse canal, né? Sair um pouco, né, do lugar padrão aí que estão querendo empurrar, que é esse diz o Seminar. É isso. Muito obrigado, então.